Agora a gente continua com as notícias internacionais das Américas. Pelo menos 7 pessoas morreram e outras 46 estão desaparecidas após um deslizamento de terra no sul do Equador. A região foi atingida por fortes chuvas desde o fim de semana. O nosso correspondente nos Estados Unidos, Tiago Américo, traz toda a repercussão, as últimas informações. Como é que estão os trabalhos por lá, hein, Tiago? Olá, Tiago, Adriana, para vocês de casa, mais uma vez um bom dia. A gente fala ao vivo aqui dos Estados Unidos, que também estão de olho no que aconteceu no Equador no último domingo. Muitas chuvas que atingem a região, como você disse, pelo menos segundo as fontes oficiais do país, 7 pessoas acabaram morrendo, pelo menos até então, e o número de desaparecidos é muito grande. De acordo com o governo, 46, mas agências de notícias internacionais e também canais, veículos de comunicação locais dizem que esse número pode passar dos 60 desaparecidos. A gente está vendo imagens aéreas da região, você vê que é uma região montanhosa e, de acordo com informações do governo, muitas chuvas desde o início de janeiro estão caindo na região e encharcando o solo. Essas chuvas continuaram em fevereiro, em março. Na semana passada, o país sofreu também com um terremoto que acabou matando 15 pessoas e chacoalhando ainda mais o solo e fazendo com que, com as fortes chuvas, a combinação fosse terrível. Então, o número de mortos já são 7, infelizmente, o número é de 7 pessoas mortas, mas o número de desaparecidos é muito grande neste momento, e por isso que bombeiros de diversas cidades da região, essa região em que tudo aconteceu, fica a cerca de 220 quilômetros da capital, e por isso todos eles, mais os moradores, estão agora debruçados ali, tentando salvar vidas neste momento, ainda mesmo tendo passado muitas horas desse desmoronamento e deslizamento de terra. Ainda de acordo com as autoridades locais, cerca de 600 casas foram impactadas. E por conta dessas chuvas fortes que vêm caindo desde o início de janeiro, olha só, os números são realmente impressionantes. Mais de 20 pessoas já morreram por conta de deslizamentos e desmoronamento de terra e 346 desabrigados desde o início de janeiro foram contabilizados pelas autoridades do Equador, que pediram em metade do país que entrasse em estado de emergência pelos próximos 60 dias. Outro fato que chama a atenção é que apenas 40% da população, onde essa região foi mais assolada pelas fortes chuvas, tem fornecimento de água potável, ou seja, 40% da população apenas tem neste momento água potável. Nesse local onde aconteceu essa tragédia, vivem cerca de 45 mil pessoas. Tiago. Muita gente. Tiago Américo, você volta nessa edição do Jornal da Manhã até já. E em relação a essas imagens que estamos acompanhando, ocupações também irregulares no Equador, assim como estamos acostumados a ver aqui com o Brasil, aqui no Brasil, mas o drama da chuva e das temperaturas também. A gente continua falando sobre esse assunto. Isso, agora 7h52, Paula Nobre de volta por aqui com a gente com previsão do tempo e com destaques também sobre esses deslizamentos no Equador devido às fortes chuvas no sul do país, Paula? Exatamente, Adriana, a gente atualiza um pouquinho essa situação e eu já conto para vocês que nos últimos 7 dias choveu entre 50 e 200 milímetros justamente nessas áreas onde o Tiago Américo acabou de falar, áreas mais centrais e mais ao sul do Equador, incluindo a região de Alauci. A gente coloca na tela imagens para detalhar um pouco mais essa situação. Essas imagens são impressionantes, vocês vão conseguir acompanhar o resgate de um cachorrinho nessa região, ali as pessoas, os socorristas procurando por corpos nessa região onde já há vários desaparecidos. E olha só, esse cachorrinho ele foi encontrado nessa região. Agora a gente consegue observar este alagamento justamente em mais uma região do Equador. Segundo autoridades locais, a gente acompanhou que são 7 pessoas que morreram e 46 feridas na cidade, ali na região de Alauci, por causa desse deslizamento de terra, e vários pontos de alagamento já foram registrados. Vale lembrar também que essa área de deslizamento ela estava em alerta amarelo desde fevereiro por causa das fortes chuvas. No início do mês, o presidente ali do Equador, Guilherme Lasso, ele declarou estado de emergência em pelo menos 14 províncias afetadas pelo mau tempo. O que é importante a gente pensar agora? Se essa chuva vai embora nos próximos dias. E eu já adianto a vocês que não. Conversei com os meteorologistas da Climatempo que me informaram que tem mais previsão de chuva pelo menos até o início de abril, pelo menos 300 milímetros
milímetros de chuva. E essa chuvarada toda na região, esses pontos de alagamentos, eles têm sido provocados por causa da presença da zona de convergência intertropical e também pelo efeito do Laninha. A zona de convergência intertropical é um sistema que a gente fala muito aqui no Brasil e que também afeta a região do Equador. Ou seja, Tiago e Adriana, mais chuva prevista nos próximos dias na região.